Olá, seja bem-vindo para falar de milagres. Estamos na semana de estudar sobre milagres. E o tema da aula de hoje é: existe milagres nos dias de hoje? Será que Deus realiza milagre nos dias de hoje? O que você acha? Você que é do Viveiro, que está entrando na gravação, quero te pedir que você avance 5 minutinhos o vídeo para entrar no conteúdo. Enquanto isso, eu quero receber com muita alegria aqui as pessoas que nos honram todos os dias estando aqui conosco, para a gente falar de milagre. Seja muito bem-vindo. Começa a sentir a unção de Deus sobre a tua casa, sobre o teu lar, sobre a tua família. Peça nessa hora para o Espírito de Deus passar à frente. Espírito Santo, passa à nossa frente agora. Exalta Jesus nesse lugar. Transforma nossa casa, nosso lar, nossa família. Deus, que o teu sangue cubra a nossa casa. Que o teu sangue nos limpe. Que o teu sangue nos justifique. A tua palavra diz, Senhor, que na casa do justo há vozes de júbilo e de salvação. E eu profetizo na tua casa vozes de júbilo e de salvação. Muita alegria sendo derramada sobre a nossa casa nessa manhã. Muita alegria, muita paz, muito contentamento. Porque nós entregamos a nossa vida no altar do Senhor. Porque ninguém é como o nosso Deus. Sejam bem-vindos. Vamos entrando, povo. Bom dia, Dai. Bom dia, Sandra. Bom dia, Marta. Bom dia, Maria Isabel. Seja bem-vinda. Seja bem-vinda. Laodiceia. Bem-vinda, Ju. Gente, gostoso, quem chega primeiro recebe tchauzinho. Bom dia, Lucy. Bom dia, Dona Paulininha, minha mãe. Hoje eu vou falar da senhora. Sejam todos muito bem-vindos. Bem-vinda, Ali. Eliane. Gente, eu quero ver muitos coraçõezinhos subindo. Soltem as águias aí. Quem é? Se você é águia, solte as águias. Mais alto, mais alto, mais alto. Tô compartilhando com os grupos. Mandem aviãozinhos. Uma mensagem como essa pode salvar o dia de alguém, e mais, pode salvar a vida de alguém. Deixa eu ver os coraçõezinhos subindo. Tô vendo aqui a fotinha da Dai subindo nos coraçõezinhos. Grandes coisas vão acontecer nesse lugar. Quantos creem? Grandes coisas são por vir. Grandes coisas vão acontecer nesse lugar. Bom dia, povo. Bom dia, águias do Viveiro de Deus. Estamos aqui nessa mesa. Convide mais pessoas para se sentar nessa mesa de águias. Engraçado, né? Que a Bíblia diz que quem espera no Senhor. Existem vários versículos que falam sobre essa espera em Deus. A Bíblia diz que quem espera em Deus jamais será desamparado. Você está esperando em Deus? Aqueles que esperam em Deus jamais serão desamparados. Você não precisa se sentir sozinho nesse dia. Sinta o abraço de Deus aí te abraçando. Gente, eu não vou nem mandar mais aviãozinho.
Mas eu conto com vocês, tá? Eu conto com vocês porque com certeza existe em algum lugar no mundo alguém que está chorando e pedindo uma resposta para Deus. Existe em algum lugar, no meio do teu círculo de amizade, alguém está pedindo para Deus uma resposta. Alguém espera por um milagre. E você pode ser um agente de transformação. Você pode ser uma ferramenta de Deus hoje, mandando um aviãozinho, convidando alguém. Todos nós aqui poderíamos estar dormindo, simplesmente. Mas nós acordamos de madrugada, preparamos uma palavra para falar de milagre, porque nós cremos que existem pessoas que estão chorando. Quantas pessoas estão hoje, talvez, ajoelhada na beira da cama pedindo por um milagre, buscando um direcionamento? Quantas pessoas que podem estar nesse momento dentro de um banheiro público ou do trabalho chorando por um milagre? E você pode ser a resposta, você pode cumprir o ID de Deus, de Jesus, através de um aviãozinho. Eu sei que nos dias de hoje é muito complicado a gente cumprir o ID no físico, por conta de tudo que a gente está vivendo, mas Deus disponibilizou para nós. A internet, eu creio que é uma ferramenta, ela pode ser usada como uma ferramenta de Deus para a gente cumprir o ID. Então, cumpra o ID de Deus mandando aviãozinho, tá? E cada vez que você apertar nesse coraçãozinho aí, que você massagear ele, você vai estar dizendo para o Instagram que essa mensagem aqui é relevante, que ela pode salvar a vida, tá? Quantas pessoas você vai impactar nessa manhã? Quantas pessoas você vai fazer parte da história da vida delas? Hein? Então a Bíblia ela diz assim que aqueles que esperam no Senhor jamais serão desamparados. A Bíblia diz que aqueles que esperam no Senhor receberão asas como de águia e voarão. Por que a gente precisa receber asas de águia para voar? Para a gente ter uma visão panorâmica, para que a gente possa enxergar a nossa situação do alto, com os olhos de Deus. Talvez você tenha olhado muito aqui para as circunstâncias e você tenha se desesperado. Então, nessa manhã, espere em Deus, receba a asa de águia, com a tua mente, com a tua emoção, com a tua alma, com o teu espírito, que você possa se elevar. Igual Abacuque, que dizia que ele recebia pé de corça para andar altaneiramente. Nós precisamos andar altaneiramente. O que significa andar altaneiramente? Olhar para a nossa circunstância não do mesmo nível que ela, mas elevar o nosso espírito e ter uma visão de cima, uma visão do alto, uma visão de Deus, a visão dos anjos. Quando os anjos olhavam para a terra, eles diziam: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus Todo-Poderoso, aquele que era, é e há de vir, e toda a terra está cheia da sua glória. A visão que Isaías tinha no capítulo 5 era de caos, de pecado. Quando ele entra no templo, ele consegue ver e ouvir os anjos olhando para a terra e tendo uma visão de Deus. E é isso que Deus quer que você tenha hoje. Deus deseja que você saia aqui, da visão limitada. Da visão aqui, para de olhar para a circunstância. Para de agir olhando aqui, no horizontal. Pede para Deus: Deus, me dá asa de águia. Quem aí já é uma águia que está esperando em Deus? Solta as águias aqui que eu quero ver. E começa a falar: hoje eu começo um novo ciclo na minha vida. A partir de hoje, a minha vida será uma série de milagres. A partir de hoje, eu quero ver o milagre, eu quero perceber o milagre, eu quero ser grato pelo milagre, porque tudo que você agradece, cresce. Tudo que você reclama, a Bíblia diz que aquele que tem vai ser dado mais, mas a quem não tem, até o que tem vai ser tirado. O que você tem hoje para ser acrescentado? Começa a declarar: pela fé eu tenho tudo, pela fé eu tenho paz, pela fé eu posso todas as coisas.
em Cristo que me fortalece. Gente, hoje nós vamos falar esse tema aqui que eu fixei aqui embaixo. Milagres acontecem hoje? Será que milagres acontecem hoje? E eu quero partir de um versículo, desse aqui. Esse versículo aqui, que está lá em Hebreus 11, 4. Quando você lê Hebreus, capítulo 11, o capítulo 11 fala de milagre, tá? Todo o capítulo 11 fala, ele começa com a definição da fé. O que é fé? Fé é certeza. A fé não duvida. A fé não duvida. Se você diz que tem fé, que um milagre vai acontecer, mas ao mesmo tempo você está com aquele frio na barriga, você caminha freado, isso não é fé, porque a fé não anda de mão dada com medo, com preocupação, com ansiedade. O que está ocupando a tua alma? O que está ocupando o teu espírito? É fé. Fé é a certeza das coisas que você espera. Fé é a convicção de um fato. Gente, é tão tremendo que fé é a certeza do que você está esperando. O que você está esperando de bom? Fé é a convicção de um fato. Mas é tão tremendo porque para ser fato, fato é algo que aconteceu. E fé é a certeza do que você está esperando, é a convicção de um fato que você não viu com o olho natural, mas você já conseguiu enxergar ele com os olhos da fé. A pergunta é, Deus realiza milagre nos dias de hoje? Eu conheço pessoas que não acreditam nisso, que Deus realiza milagres nos dias de hoje. Mas esse versículo aqui diz que Jesus Cristo é o mesmo ontem. Jesus é o mesminho. Jesus é o mesmo que andou na Galileia. Jesus é o mesmo que multiplicou pão. Jesus é o mesmo que sarou o enfermo. Jesus hoje é o mesmo que deu vista aos cegos, audição para o surdo, fez o paralítico se levantar. Jesus é o mesmo hoje, aquele mesmo Jesus que quando ele caminhava e ele se deparava com um cortejo fúnebre, Jesus ressuscitava o morto. Aonde Jesus chegava não tinha miséria. O paralítico andava, o surdo ouvia, o cego enxergava. E aos pobres era anunciado o evangelho. Por quê? Porque o evangelho, uma vez pregado, ele arranca a miséria e ele prospera. O evangelho tem poder de realizar milagre em todas as esferas. Primeiro espiritual, depois na nossa alma, na nossa vida, a nossa mente, as nossas emoções, os nossos desejos, depois nos nossos relacionamentos, depois nas nossas finanças. O evangelho tem poder de transformar a nossa vida. Então, a partir desse versículo aqui, que diz que Jesus não mudou. Jesus não mudou. Jesus Cristo, o Espírito dele está aqui comigo, o Espírito dele está aí com você, o Espírito dele permeia, o Espírito Santo habita dentro de todos aqueles que creram em Jesus, como o único verdadeiro Senhor e Salvador. No dia que você disse sim para Jesus Cristo, no dia que você disse, eu creio, e você disse com seus lábios e você creu com o teu coração, nesse dia você se tornou a morada do Espírito Santo de Deus. Esse versículo diz que Jesus é o mesmo ontem e o Espírito desse Jesus habita em nós. O Espírito de Cristo, o mesmo que realizou milagre. Há 2000 anos atrás, Jesus caminhava sobre a terra, Jesus realizava milagres. E não tinha tempo ruim. Qualquer problema, de qualquer ordem, Jesus resolvia. Quando eles precisavam de dinheiro, Pedro chegava para Jesus e falava assim, será que a gente tem que pagar imposto? Jesus resolvia. Jesus sabia onde estava o dinheiro. Jesus falava assim, olha, vai lá em tal lugar
e lança uma isca lá e o dinheiro vinha na boca do peixe. O que você precisa hoje? Qual é o milagre que você precisa hoje? Será que Jesus pode realizar um milagre poderoso na tua vida hoje? Será? Responde para mim. Será que Jesus, sendo o mesmo ontem, hoje e para sempre, o mesmo Jesus que andou na Galileia, que se compadecia das pessoas, que amava as pessoas, será que esse Jesus te ama com o mesmo amor? Será que esse mesmo Jesus se importa com você? Será que esse mesmo Jesus se importa com tudo que você está vivendo? Sim ou não? Responde para mim. Responde para mim. Você crê que Jesus é o mesmo ontem, hoje e ele vai ser para sempre? Eu quero contar uma experiência para vocês que eu vivi com meu pai. Se Jesus é o mesmo ontem, hoje e para sempre, por que muitas vezes na nossa vida a gente não vive milagre? Por que a gente não vive milagre? Sabe por quê? Talvez nós não sejamos como aqueles homens do passado. Jesus é o mesmo, mas a pergunta é: o homem é o mesmo? A dependência que aqueles homens, aquelas mulheres que se encontravam com Jesus, a dependência que eles tinham, a fé que eles tinham, será que nós temos a mesma fé? Eu não estou aqui para ser termômetro na vida de ninguém, eu estou aqui para me questionar se eu sou a mesma. Se a minha fé é parecida. Porque se a minha fé for parecida com a fé daquelas pessoas que caminhavam com Jesus e que recebiam milagres. Porque quem acreditava e quem tinha fé recebia milagre. Então a primeira chave aí que você pode anotar, anota aí, a fé é a matéria-prima para o milagre. Tudo que você precisa ter, tudo que eu preciso ter é fé. Eu vivi uma experiência com meu pai. O meu pai, eu cresci ouvindo ele dizer que ele viveria até 80 anos. Olha a crença dele. Olha a crença. Quando foi chegando perto dele completar 80 anos, meu pai ele era musculoso, porque ele era mestre de obras, então ele se exercitava muito. Com 80 anos, meu pai fazia assim, ele tinha músculo. Com 80 anos, ele trabalhava, tinha força. Quando ele completou 80 anos, ele começou a murmurar. A minha vida tá acabando, eu tô me indo. Qualquer coisa que a gente falava para ele, ele falava, vocês vão ver daqui uns dias, vocês vão ficar sem, sabe, bem parecendo criança. Na verdade, meu pai, ele sempre teve eu acredito que pela vivência dele, pela ausência da mãe, meu pai fugiu de casa quando era menino, ele era muito melindroso, uma pessoa melindrosa, qualquer coisa se ofendia. E com 80 anos ele voltou a ser igual criança. E o que aconteceu? A Bíblia diz que tudo é possível para quem crê. Se o meu pai acreditasse que ele poderia viver 90, 100 anos com a força, com a saúde que ele tinha, ele poderia ter ido. Mas a vida toda ele nutriu uma crença que com 80 anos ele morreria. Com 82 anos apareceu, meu pai somatizou uma enfermidade. Apareceu uma enfermidade no corpo dele. E essa enfermidade foi se agravando, se agravando, se agravando. Qualquer coisa que a gente dissesse para ele, ele falava, eu tô morrendo, não sei o quê. E eu tentando pregar, e eu tentando mudar a crença dele. Mudar a crença dele. Porque tudo é possível para quem crê. Enquanto meu pai acreditava que ele ia morrer, ele estava morrendo. E eu tentando mudar a crença dele, colocava mensagens. Mas é muito difícil. Se a pessoa não quer mudar a crença, é muito difícil. E ele foi adoecendo. E para resumir a história do meu pai, eu fui parar com ele dentro de uma santa casa. Ele foi internado
E antes dele ir para o quarto, ele ficou no pronto-socorro. Sabe esses pronto-socorro de Santa Casa? Santa Casa de Misericórdia? E ali tinha pessoas sofrendo, gemendo com dor. E eu falava, Deus, se o Senhor é o mesmo ontem, hoje, vai ser para sempre, por que essas pessoas estão aqui vivendo tanto sofrimento? E Deus falou ao meu coração, eu sou o mesmo, mas a fé das pessoas não é a mesma. As pessoas deixaram de acreditar, as pessoas deixaram de crer. Porque se as pessoas crerem, se as pessoas crescem no meu milagre, primeiro, elas nem precisariam estar aqui. Teu pai não precisava estar aqui. E se hoje a fé fosse despertada no coração delas, uma fé para gerar milagre, eu poderia fazer milagre na vida delas. Mas elas não acreditam. Elas acreditam que elas têm que passar por isso. Elas acreditam por alguma razão que elas precisam passar por isso. Deus é o mesmo ontem, hoje e vai ser para sempre. Mas muitas vezes nós, os seres humanos, a nossa fé é negativa, a nossa fé é contrária. E nós precisamos mudar isso. Por quê? Se Jesus é o mesmo ontem, hoje e vai ser para sempre. Se a minha fé, se a tua fé é a matéria-prima para Deus fabricar um milagre, para Deus realizar um milagre, o que eu preciso? Eu preciso quebrar a minha velha crença. Eu preciso quebrar a minha crença de que eu preciso sofrer, de que eu preciso para Deus me ensinar. A Bíblia diz que toda a escritura ela é inspirada por Deus e ela é útil para nos ensinar. Quando o Pai quer nos ensinar, Ele usa a sua palavra. Ele não precisa usar o sofrimento. É lógico que aquilo que a gente não aprende com a palavra, a gente vai aprender sofrendo. O pai fala uma, o pai fala duas, o pai fala três. O pai ensina pela palavra. Mas se a gente não consegue obedecer a palavra, o que acontece? Sofrimento. Por quê? Escolhas erradas. Toda vez que a gente faz uma escolha errada, a gente toma uma decisão errada, a consequência disso é o quê? Sofrimento. Então Deus é o mesmo ontem, hoje, vai ser para sempre. Deus sempre foi bom, Ele é bom, Ele sempre será bom. Deus nunca quis que o homem sofresse. Deus, o que você está passando é uma consequência de atos e escolhas, lugares, pessoas, atitudes. Mas nós podemos quebrar esse ciclo de miséria, de dor e de sofrimento hoje. Hoje você pode dizer, hoje eu declaro quebrado esse ciclo de miséria, esse ciclo da desgraça, da ausência da graça de Deus. Hoje eu me coloco debaixo das janelas dos céus e as janelas dos céus estão abertas para me abençoar nesse dia. Quer ver um exemplo de fé? O que é fé? Porque às vezes a gente torna a fé muito subjetiva. Todo mundo fala assim, eu tenho fé. Mas você sabia que a fé é algo visível? Escreva isso. A fé é algo visível. Por meio do quê? Por meio das nossas atitudes. A fé é a obra-prima, é a matéria-prima para o nosso milagre. Sem fé não existe milagre. Se as pessoas tiverem fé, o milagre vai acontecer. Por quê? Porque Deus é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Se hoje você tiver a fé de Abraão, de Isaac, de Jacó, se hoje você tiver a fé de José, a fé de Moisés, o mar vai se abrir. Qual é o mar vermelho que se levantou contra a tua vida? Qual é o beco sem saída que você entrou? Você está diante do mar vermelho, como Moisés? Pela fé, continua marchando. Por mais que a circunstância diga que você não pode, que você não tem mais recurso. Igual a mulher do fluxo de sangue. Eu amo ensinar fé usando o exemplo da mulher do fluxo de sangue. Por quê? Porque do mesmo jeitinho que aquela mulher
do fluxo de sangue, ela sofreu 12 anos. 12 anos derramando sangue, hemorragia, a vida saindo do corpo dela todos os dias. E não é assim conosco? Às vezes não é físico, mas às vezes a gente sente que a nossa vida está indo embora pelo ralo. Essa mulher perdeu tudo que ela tinha. Eu acredito que essa mulher, antes da doença, ela era uma mulher muito rica. Porque a Bíblia diz que ela perdeu todos os seus bens. Se ela perdeu, é porque ela tinha posses. Ela perdeu os seus bens, ela perdeu o direito do abraço, do carinho, do afeto, do convívio, porque naquele tempo ninguém poderia tocar em uma mulher durante o seu período de fluxo de sangue. Quantos anos? 12 anos. Talvez abraçando um filho escondido, como se fosse uma criminosa. Se ela fosse pega tocando nas pessoas, ela poderia ser apedrejada. Porque ela era considerada uma mulher imunda. 12 anos. Olha como que a fé acontece. Essa mulher ouviu falar da fama de Jesus. E a fé vem por ouvir. E eu creio que essa mensagem que nós estamos falando hoje aqui vai gerar fé no teu coração. Eu creio que essa mensagem de hoje é para gerar fé no teu coração. Do mesmo jeito que a mulher do fluxo de sangue, ela ouviu falar da fama de Jesus. Quando ela ouviu falar, isso trouxe fé para o seu coração. A fé, ela nos move. Essa mulher, ela não ficou parada. Ela se levantou da sua cama e ela foi atrás de Jesus. A fé é visível pelas nossas ações. A fé é visível pelos nossos atos, pelas nossas atitudes. A Bíblia diz que Jesus, quando ele viu aquele paralítico descendo, a Bíblia diz assim, vendo-lhes a fé. Porque quem tem fé se move. A mulher ouviu falar da fé, ela se levantou da cama, ela começou a caminhar. Outra coisa, a fé, ela muda o nosso discurso. Talvez até hoje o teu discurso era de desânimo. O teu discurso, talvez até hoje, você só sabia falar os pontos negativos da vida. Tudo que está acontecendo. Mas a tua fala revela o nível da tua fé. E às vezes a nossa fé é contrária. Quando você chega perto de alguém que só fala o que a televisão está falando, que eu não posso falar aqui porque senão a live cai. Só fala ruína, só fala perda, só fala de falência, só fala de doença. Que fé é essa? É uma fé, mas é contrária, é negativa, é destrutiva, é uma crença destrutiva. E tudo é possível para quem crê. Se você acredita que algo ruim vai acontecer, é o que vai começar a acontecer. Mas aquela mulher, quando ouviu falar de Jesus, ela se levantou e ela começou a caminhar. Fé positiva. Fé firmada na palavra de Deus. Fé de Abraão, fé de Isaac, fé de Jacó, fé de Daniel. A fé de Daniel fechou a boca do leão. O que a tua fé está fazendo? A fé trabalha por você. A fé é um princípio. É o primeiro princípio que a gente tem que nutrir. O princípio da fé. Será que milagre acontece hoje? Será que Deus é o mesmo hoje? Hebreus, no capítulo 1, diz que Deus não muda. Deus não muda, Deus não pode mudar. Em Deus não existe nenhuma sombra de variação. Mas e a nossa fé? Como está a nossa fé? A mulher do fluxo de sangue, o que ela estava vivendo era terrível. Mas ela ouviu, gerou fé, a fé vem por ouvir. Essa mesma palavra que você está ouvindo, de um Deus que faz. Ela se levantou, ela começou a se mover, talvez com dores, talvez com medo de ser descoberta. Ela atravessou uma multidão tocando em todo mundo, o medo que essa mulher talvez sentiu. Coragem não é ausência de medo.
Coragem é você se mover mesmo estando com medo. É você enfrentar o medo. Quando ela tocou nas vestes de Jesus, só que no caminho tem algo poderoso aí. A Bíblia diz que ela falava consigo mesmo. A mulher falava consigo mesmo. Se eu apenas tocar as vestes do Senhor, eu serei curada. Olha o discurso dessa mulher. Olha a fala dessa mulher. Olha se a fala dela é parecida com a tua fala. Essa mulher, ela profetizava o seu futuro. E você? O que você está profetizando para o dia de hoje? O que você está profetizando para o teu dia? A mulher, ela profetizava para o seu dia. A mulher levantou da cama, mesmo com dores, mesmo com medo. E ela falava consigo mesma, porque ela não tinha ninguém mais, ela não tinha mais nenhum amigo para contar. Ela não contou para ninguém o que ela ia fazer. Porque se ela contasse, a pessoa ia chamá-la de louca. Você tá louca? Você vai atravessar uma multidão? Quantas pessoas você vai tornar impura no meio da multidão? Ela não contou para ninguém. E na nossa vida tem coisas que a gente tem que fazer, que a gente tem que falar com Deus. Fale com Deus. A mulher não falou para ninguém. Ela simplesmente falava consigo mesma. Se eu tocar as vestes do Senhor, eu vou ser curada. E eu imagino o filminho que ela criou na mente dela. Ela se viu indo, ela se viu tocando. Quando ela chegou atrás de Jesus e tocou em Jesus, o que aconteceu? O que ela tinha falado. Há poder nas nossas palavras. Há poder nas nossas palavras. Eu quero te convidar hoje a ter a mesma fé da mulher do fluxo de sangue. Que ouviu falar de Jesus, gerou fé, uma fé ativa, que fez ela se levantar, se levante agora em poder, que fez ela caminhar, que fez ela mudar o seu discurso. Mudou o discurso. Se eu apenas tocar a veste do Senhor, eu vou ser curada. Se nós ouvirmos, se a palavra gerar fé, certeza, se nós tirarmos a bundinha do sofá, se nós nos movermos, se nós agirmos em conformidade com a nossa fé, se nós mudarmos o nosso discurso, se nós formos profeta sobre a nossa vida, até quando você vai esperar um profeta de fora? Se você pode se levantar hoje, igual a mulher, e profetizar em favor da tua vida. Essa mulher, ela teve uma visão do futuro. Se eu tocar em Jesus, eu vou ser curada. O que aconteceu? Quando ela chegou lá, o que aconteceu? Exatamente como ela creu, exatamente como ela fez, exatamente como ela falou. Essa mulher falou, se eu tocar, eu vou ser curada. Hoje, se você ouviu essa palavra, se você se levantar em poder, rumo ao teu milagre, e você vai falar, se eu fizer assim, se eu fizer assado, se eu agir, se eu falar, se eu trocar, se eu mudar, vai acontecer o milagre. Gente, rapidamente, eu quero contar o testemunho do meu filho mais novo. Meu filho mais novo foi diagnosticado com cisto no cérebro. Com 14 anos, esse menino começou a ter convulsões e convulsões e convulsões. Chegou um ponto que ele não saía mais de casa. Porque qualquer coisa que mexesse com o emocional dele, o medo de sair de casa, colocar o pé na rua, já era motivo para ele ter uma convulsão. Ele ficou 2 anos. Os 2 primeiros anos foram... Deixa eu ver. Peraí, deixa eu fazer as contas. Os primeiros anos ele ainda conseguia. E dos 14 até mais ou menos 18, ele conseguia ir para a escola. Dos 18, 19, esses 2 anos, o negócio foi ficando tão terrível, porque o medo foi crescendo. O dele, o meu, o medo foi crescendo. Com 18 e 19 anos, esse menino não saía do portão sozinho. Minha mãe tá aqui na live para testificar isso. E aí, chegou um momento que Deus
abriu os meus olhos para essa palavra que eu estou ensinando para vocês hoje. Você ouvir, gerar fé, você criar um filme na tua mente, sabe? Você visualizar. Gente, se nós entendêssemos o poder da visualização, quem está entendendo? Solta a águia aí, só para eu saber que você está aí, solta coração. Então, o meu filho, com 19 anos, não saía de casa, dentro do quarto, só saía comigo ou com meu marido. Não dormia fora, não viajava, não passeava. Eu falei dessa mensagem para ele. E aí, eu falei, filho, se veja fazendo, se veja fazendo, se veja vivendo o teu milagre. Com 14 anos, quando ele foi diagnosticado com esse cisto no cérebro, aqui, no bairro do lado, na Enseada, uma menininha tinha o mesmo cisto que ele. Esse cisto se estourou. A menininha tinha 6 anos e a menininha morreu. Eu fui vendo muitas pessoas morrendo no trajeto. E eu poderia ter olhado e me desanimado. E pensado, o meu vai ser o próximo. Mas eu bati na mesa e eu falei, na minha casa vai ser diferente. Na vida do meu filho vai ser diferente. Eu fiz igual a mãe de Moisés. A mãe de Moisés, ela ouvia os gritos das crianças sendo arrancadas das mães, sendo jogada no Nilo. A mãe de Moisés via o genocídio, mas ela bateu na mesa e ela disse, na minha casa vai ser diferente, porque eu creio em um Deus que age, que faz diferente. Eu bati na mesa e eu falei, Deus, eu creio na tua palavra, eu creio na tua promessa, eu creio na tua cura. E eu bati na mesa e eu comecei a visualizar o meu filho adulto. Eu criei um filme do dia do casamento do meu filho. Eu montei essa visão do futuro do meu filho e eu ensinei ele. O meu filho, antes da convulsão, ele amava academia, ele amava correr. Meu filho é atleta hoje. Sabe o que ele começou a fazer? Ele se via correndo na rua, mas ele começou correndo em volta da mesa. Antes da mesa que eu tenho hoje, eu tinha uma mesa de churrasco e ele corria em volta da mesa. E ele fechava os olhos e ele em volta da mesa e ele se via correndo na rua, correndo na rua, correndo na rua. A partir do momento que ele criou esse filme, começou a correr em volta da mesa, dentro de 6 meses, a partir do momento que ele começou a correr em volta da mesa, as convulsões cessaram e ele começou a se ver na academia. Eu me lembro a primeira vez que ele saiu, depois de anos, ele saiu de casa para ir comprar pão. 3 quadras daqui era a padaria. E de repente, esse menino que não saía de casa porque tinha convulsão no meio da rua, ele saiu sem falar para ninguém, foi na padaria, voltou e de repente eu vejo esse menino entrando para dentro de casa com um saco de pão assim e levantando aquele saco de pão como se fosse um troféu. A partir desse dia, nunca mais o meu filho teve convulsões. Dentro de 7 meses, ele falou, mãe, eu me vejo em Curitiba, eu me vejo estudando fora, eu me vejo fazendo o curso que eu quero fazer. Sabe o que aconteceu? Ele foi para Curitiba, ele estudou em Curitiba, ele se formou lá em Curitiba, ele voltou para casa, ele foi ungido pastor e hoje ele é pastor da nossa igreja, tá? Eu quero chamar vocês para uma ação hoje. Eu quero chamar vocês para uma ação hoje. Posso chamar vocês para uma ação? Eu vou encerrar a live. Sabe qual é a ação de hoje? A ação de ontem era agradecer de antemão pelo seu milagre. A ação de hoje, você vai criar um filme top. Você vai criar um filme aqui, ó. A mulher do fluxo de sangue, ela criou um filme. Ela se viu andando e ela disse assim, se eu tocar em Jesus vai ser batata.
Se eu tocar em Jesus, ele vai ser curado. Quando ela chegou lá, do jeito que ela profetizou, ela tocou, o milagre aconteceu. Hoje, eu quero que você cria um filme top na tua mente e comece a falar desse filme. Se veja indo, se veja fazendo, se veja recebendo diploma, se veja conquistando, se veja. Qual é o teu milagre? Qual é o milagre? Você quer a cura de alguém? Você vai ver essa pessoa. Veja essa pessoa assim, olha, vocês assim brindando com café, com suco, com, sei lá, brindando o milagre. Veja, sabe, você brindando. Veja você entrando no tapete vermelho. Veja você comprando, veja você dirigindo, veja você fazendo. Se veja, cria um milagre. Por quê? Será que Deus faz milagre hoje? Deus é o mesmo ontem, Ele faz milagre hoje. Mas e a nossa fé? Vamos nutrir a mesma fé da mulher do fluxo de sangue, tá? Eu encerro aqui. Eu poderia falar de muitos outros milagres. A minha mãe, ela queria uma geladeira. A geladeira dela estava bem velhinha, já toda renga. E aí eu ensinei isso aqui para ela. Criar um filme aqui e falar sobre esse filme. Sabe o que ela fez? Ela foi lá no canto da casa, arrancou a geladeira velha. Eu cheguei lá e falei, que é isso, mãe? Não, eu tô aqui, já tô limpando o lugar onde eu vou colocar minha geladeira nova. Cheguei lá, ela tava lá com a escova, escovando com sabão em pó e falou assim, eu tô limpando aqui o espaço onde eu vou colocar minha geladeira nova. 2 dias depois, de uma forma milagrosa, a geladeira nova. Ela foi lá comprar a geladeira nova. Não tinha como ela comprar, ela não tinha recurso, ela não tinha dinheiro, ela não tinha crédito. Mas ela conseguiu. Tá lá a geladeira, enorme, assim, grandona. Qual é o teu milagre? Deus se importa. Agrada-te do Senhor. E Ele vai realizar o desejo do seu coração. Gente, beijo. Vai lá no último post. Vai no último post que tá lá no meu feed. Comenta 3 pessoas, convida para viver um milagre amanhã, essas 3 pessoas, e você vai participar de um sorteio que a gente vai fazer sexta-feira que vem, tá? Nós vamos fazer 2 sorteios sexta-feira que vem. O sorteio da semana passada e o sorteio dessa semana aqui. Tá bom, gente? Beijo, fica com Deus. Deixa eu ver o que vocês escreveram. Só um pouquinho aqui que eu quero ler o que vocês escreveram. Escreve no post o que vocês aprenderam com essa live. Para todos que escreveram aqui, eu quero um milagre, eu profetizo, gente, sobre a vida de vocês. A Bíblia diz que pela boca de 2 ou 3 testemunhas toda a questão é decidida. Nós estamos aqui em bem mais de 2 ou 3 pessoas e nós profetizamos o nosso milagre, amém? Nós profetizamos. Cria o filme. Tatiana, cria o filme do teu milagre. Cria o filme do milagre que você vai viver. A Nancy falando, é muito triste você ver um filho tendo convulsão. Só quem teve sabe o que é. Só quem teve. A Nancy falando, o filho fez rádio, químio, mas para honra e glória foi curado. Amém, gente. Isso aí, Marta. Faz o filminho aí do teu milagre. Gente, foca nesse filme. Foca nesse filme. Como você imagina é, como você imagina é. Você sabe o que significa imaginação? Imagem. Gen é de criação. Ima significa igual. Ima é igual. Gen é criação. Você está criando a ação.
Gente, se você entendesse que imaginação é o maior milagre que Deus nos deu, como o homem imagina é. O teu filminho aqui é a tua imaginação. A Cláudia falando que o pai foi curado, glória a Deus. Receita de casal, receba em nome de Jesus. A Cláudia, ela profetiza para a mãe, amém. Cria o filme, nós vamos criar o filme. E essa semana, Oli, deixa eu te ensinar uma coisa. Visualiza, ali tá falando, eu visualizo o meu milagre em nome de Jesus. Já nasceu. Começa a visualizar e começa a sentir a alegria que você vai sentir quando você manifestar, tá? Começa a sentir a alegria, começa a celebrar, yes, yes. Quando você vê o teu milagre, fala yes, 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 yes. Cris, veja a Rafaela, sinta a alegria, de verdade, sinta a alegria. Imaginação, imagem. Beta, isso aí, Beta. Visualiza o seu milagre. Amém, gente? Gente, eu tenho que sair, eu preciso sair, tá? Amo vocês, tá? Pela fé, nós recebemos o nosso milagre, porque o Deus que nós servimos realiza milagre hoje, tá? Amanhã tem mais. Eu visualizo o meu casamento, estou indo atrás, isso mesmo, tá? Visualiza e vai atrás, visualiza e vai atrás, visualiza, vai lá e toca, visualiza, sinta, celebra. Gente, celebrar depois que o Mar Vermelho abriu, que glória que tem nisso. Começa a celebrar antes, não seja como a Miriam. Miriam dançou depois que eles atravessaram. Começa a dançar antes, já vai dançando e já vai marchando e já vai contando o teu milagre pela fé. Preciso sair, meus amores. A Nancy pedindo para continuar, tá? Se quiser assistir mais, tem lá no meu IGTV, tem mais mensagens lá, tá? Beijo. Fica com Deus. Amo estar com vocês.